Boa noite, pessoal. Obrigado você de casa estar participando aí com a gente, os internautas, vocês aqui presentes, muito obrigado. Nós vamos dar início ao Fórum Buritis na Política, posteriormente à nossa assinatura de contrato com o Sindilógica. Eu vou chamar aqui Sérgio Nigri, por favor. Obrigado pela presença, Sérgio. Para compor a mesa também, Alessandra Moura, do Sindimaco. Pode sentar, ficar à vontade. A Tatiana Rosa, da FEComércio, por favor. Obrigado, Tatiana, pela presença. Você fica à vontade, pode sentar já. Não, filho. Chamar a Flávia Papini, nossa anfitriã representando o UniBH. Obrigado pela presença, viu? Hoje é uma noite muito especial. Eu vou, de cara, abrir a palavra aqui para o Sérgio. Nós vamos assinar o contrato hoje, né, Sérgio? Parceria, 1 ano, né? Nós dois nessa luta, nessa labuta aí, acertando os termos e esperando trazer uma boa parceria aqui para o nosso bairro, para a nossa associação. E diretamente a parceria não é para nós, né, Sérgio? A parceria é para todo o bairro, para as entidades, para as ONGs que envolvem aqui, né, as instituições. Então, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa aí como é que vai funcionar. Perfeito. Obrigado, Rômulo. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Como o Rômulo comentou, quer dizer, já tem um tempo, né, que a gente vem buscando trazer esses benefícios para cá. Eu vou explicar para vocês em rápidas palavras, porque o que a gente quer oferecer é muito grande. Mas eu queria primeiro aqui fazer algumas saudações aqui ao Rômulo, né, que está nos dando esse incentivo há algum tempo, né, ao vereador Braulio Lara, que é um incentivador, orientador e acompanha a estrutura do sistema FEComércio e sabe do que a gente pode estar agregando aqui, né, os representantes da UniBH aqui conosco, tá, a agência Célula 21, que é a nossa agência de marketing e que tem dado todo o incentivo para que a gente desenvolva, né, esse trabalho de relacionamento com as comunidades, tá? O sistema FEComércio que nos apoia, e aí vocês vão entender um pouco disso. Aqui, alguns dos sindicatos que estão representando nessa parceria que está sendo encabeçada com o Sindilógica e a Associação do Bairro Buritis e outras associações também na região. Tem coisa aí de 2 anos, né? Estamos tendo uma mudança significativa do que é o sistema FEComércio, Minas Gerais. Então, isso é uma composição, e aí o presidente Nadim Donato, quando assumiu a Federação do Comércio, ele imediatamente fez toda essa mobilização. É uma situação, é uma entidade muito grande, com a capilaridade que envolve o SESC, o SENAC e os sindicatos empresariais. A gente costuma dizer, e eu particularmente sempre digo o seguinte, a gente relaciona com o CNPJ, mas os benefícios são para todos os CPF, empresários, comerciários e a população de uma forma geral. O sistema hoje funciona assim, né? Então, a Federação do Comércio, ligada à Confederação Nacional do Comércio, ela já tem uma missão, através do SESC e SENAC, que é devolver, né, parte dos recursos arrecadados com as empresas para os comerciários, de forma gratuita. Então, com isso que todo mundo já conhece, mas talvez não saiba da quantidade de benefícios, e boa parte deles são gratuitos, e com essa imensidão de todo o Estado de Minas Gerais, só para vocês terem uma ideia, né, alguns dos sindicatos que fazem parte dessa parceria, o Sindilojas, pelo tamanho de ser o sindicato varejista do comércio, hoje nós representamos oficialmente, junto ao Ministério do Trabalho, 45 mil CNPJs em Belo Horizonte e mais 12 municípios da região metropolitana. Mas nós temos o Sindimaco, material de construção, né, o Sincopeças, que é o Sindicato de Peças Automotivas, o Sindipneus, né, que são os representantes de revendas em todo o estado de Minas Gerais, tá? E todos os sindicatos com sede em Belo Horizonte. Então, tudo é muito parecido. Nós não somos concorrentes, nós somos complementares, porque cada sindicato ele representa um setor empresarial. E, através dessa representatividade, nós levamos, né,
esses benefícios. Então, através da associação agora, a gente vai estar trazendo diversos benefícios. Eu trouxe alguns folders, mas no dia a dia, isso na associação, com o nosso pessoal, com o pessoal da associação, vamos estar integrando com todo mundo que são esses benefícios. Então, para as empresas, por exemplo, né, nós temos certificação digital. E é um conceito que a missão dos sindicatos é oferecer esses benefícios com o menor custo possível. Então, a nossa certificação digital é a mais barata do mercado, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Plano de saúde, né, o plano de saúde da Unimed, que é mais barato que a própria Unimed. Então, se você pegar a tabela da própria Unimed, o nosso custo é 30% mais barato. Nós temos telefonia corporativa, né, com a Vivo, hoje, que a gente atende as empresas. Então, tem diversas empresas, por exemplo, que você tem lá aquele sistema de telefonia corporativa. Primeiro, porque o mundo digital do comércio hoje, ele já está pujante, ele já está, né, funcionando bem, mas você também tem a comunicação da empresa. Você tem alguém da área de recursos humanos, do financeiro, o gerente, o próprio vendedor, o atendente. Então, a gente oferece para essas empresas, né? E aí são vários segmentos que a gente, inclusive, é que administra. Então, todas essas parcerias, na verdade, é dentro dos sindicatos que esses serviços funcionam. Então, a gente não é um revendedor. Então, quando se fala da Unimed, é o sindicato que administra esses planos para os empresários, para seus colaboradores e para os dependentes desses colaboradores. E assim também a certificação digital, é online, sabe, com além desse custo menor, assessoria jurídica e agora assessoria tributária, com a reforma tributária que está em curso aí. Existe muita dúvida, né? Principalmente nessa cadeia, existe ainda alguns pontos na relação do comércio, e aí toda essa estrutura, quer dizer, a FEComércio está tratando isso em Brasília, através da Confederação Nacional do Comércio, a bancada política mineira do Congresso, acompanhando tudo que isso aí. Então, essas são as nossas missões. E esses benefícios, aí não citei mais um que hoje é importante, que é o desconto na conta de energia. Nós também temos uma parceria, né, com uma grande empresa que tem energia renovável, né, através da energia solar, em diversos estados do Brasil, tá, com desconto significativo. Então, é isso que a gente leva para as empresas das bases desse sindicato. E, naturalmente, né, para o comerciário que trabalha nessas empresas e também, né, os seus dependentes e a população de uma forma geral, nós temos o SESC e o SENAC. Então, todo mundo já deve conhecer parte disso. Então, através do SENAC, turismo, cultura, entretenimento, lazer, todos os clubes do SESC, né, são com acesso gratuito para o comerciário. Né, temos uma unidade que é um verdadeiro hospital no bairro São Francisco, com diversas especialidades médicas para os dependentes, para os familiares dos comerciários. Né? O Sesc Paládio, todo comerciário, ele tem um preço, qualquer show, ele tem um preço especial pelo fato de ele ter a carteirinha de ser comerciário. Tá? O SENAC, então, que nesse momento que o Brasil vive, né, e nós estamos dentro do ambiente de uma universidade, quão importante hoje é a educação. Então, o SENAC tem diversos cursos, né? E são cursos que a gente vai trabalhando em função de alavancar e apoiar o comércio. Só para citar dois, né, no momento nós estamos lançando um curso de técnico de atendimento óptico. Isso é até por uma determinação, e essa função é obrigatória pelo Ministério da Saúde, que as óticas tenham um profissional habilitado, um técnico. Esse curso é gratuito, oferecido pelo SENAC. E eu não posso dizer com garantia, mas em 1.200 óticas, só na região da Grande de Belo Horizonte, você imagina quantos empregos já não estão disponíveis para quem fizer esse curso gratuito. Então, esses são, assim, os detalhes das missões que a gente quer trazer para cá, para a comunidade. Né? O Mesa Brasil, que é a parte social, o Romulo, inclusive, está convidado e vai comigo sexta-feira. Todos os sindicatos, a gente sempre faz a entrega dessas doações. Nós temos entidades cadastradas, que, naturalmente, toda a logística do SESC, né, distribuição de alimento, de benefícios, enxovais na época de inverno, tá? E as carretas, que a gente roda todo o estado de Minas Gerais, cada sindicato tem a demanda nas suas bases, nós já temos os processos já iniciados através da solicitação do Romulo. Então, tem a carreta odontológica, a carreta de mamografia, né, a carreta oftalmologia, sabe? Tem também a parte de lazer, tem o Minas ao Luar renovado, fantástico, tá? Cada show maravilhoso.
Isso tudo gratuito em função de trazer os benefícios para a comunidade. Esse é o recurso que nós temos, né, que devolver para a comunidade através das contribuições das empresas, que né, já é federal isso, né, o SESC e o SENAC. Então, é isso que a gente tem para começar a trazer aqui para a associação. Estamos muito animados, né, pelo adensamento da região, pelo estímulo do trabalho que há anos vem sendo feito. A Associação do Bairro Buritis é uma referência para diversas outras associações e é uma forma da gente estar mais próximo, né, em todas as regiões do sistema sindical da FEComércio, né? Hoje nós falamos do sistema comércio. Então, essa simbiose, em breve vocês vão ver, inclusive, uma grande campanha que está sendo lançada, mostrando toda essa união do segmento, né? Por isso que é nosso colega aqui, representante da nossa agência de marketing, porque isso é muito grandioso e são benefícios que as pessoas têm direito, estão disponíveis com uma estrutura, coisas maravilhosas que vocês vão ter a oportunidade de acompanhar a partir de agora aqui com a associação. Te agradeço muito a oportunidade, vai ser uma parceria vitoriosa e com a universidade também, a gente vai estar próximo aí para a gente desenvolver a nossa visão acadêmica aí. Muito obrigado pela oportunidade. Alessandra, quer dar uma palavrinha? Tatiana? Então, anfitriã, por favor, Flávia. Boa noite a todas e todos. É um prazer receber o fórum aqui e, nesse momento em especial, para o UniBH é muito importante a gente manter a nossa relação com a comunidade do Buritis, com os comerciantes locais também, até porque o nosso currículo atualmente é um currículo que enxerga o mercado de trabalho como o nosso maior aliado. Então, as competências que a gente desenvolve aqui com os nossos alunos, elas são sempre voltadas para essas necessidades mercadológicas. E essa oportunidade de estar aqui hoje, sediar esse evento, para a gente é muito importante. Então, que tenhamos uma noite próspera, com discussões interessantes, e contem sempre com o UniBH. Obrigado, Flávia. Vamos então? Vamos assinar que o fórum já está lá, ó. O tempo já está correndo ali, já estão apertando a gente. Assinar só a última? Pode. Para formalizar, depois a gente faz a rubrica. Hoje já tenho assinado. Eu que agradeço a parceria. Obrigado. Fica aí, fica à vontade, fica com a gente aí. Um abraço. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Vamos dar início, então, ao 5º Fórum Buritis na Política. Eu vou pedir agora que os convidados que acompanharam agora aqui a mesa ocupem seus lugares. O pessoal vai liberar aqui, vai preparar para a gente receber os pretensos candidatos aí. Libera esse microfone para Muito boa noite a todos, muito obrigada pela presença dos convidados. Estamos começando o 5º Fórum Buritis na Política. Agradecemos a presença aqui do Sind Lojas, Sind Marcos, Sind Pneus, FEComércio MG, Cinco Peças, a Clínica Cosmetic, Asprame e todos os demais convidados. Muito obrigada pela presença. Vamos dar início, então, ao 5º Fórum Buritis da Política. Começando aqui, então. O projeto Fórum Buritis na Política tem como objetivo criar um espaço por meio de diversos encontros para discutir com pré-candidatos que pretendem atuar em prol das pautas do bairro Buritis, região,
Oeste e Belo Horizonte, juntamente nas esferas municipal, estadual e federal. É uma maneira importante de conhecermos como cada um irá atuar em seu mandato, caso seja eleito. Diante desse cenário, a ABB criou o Fórum Buritis na Política, justamente para trazer à tona a discussão entre pretensos candidatos, suas motivações, suas propostas, suas qualificações que os credenciam como merecedores de apoio e visibilidade do nosso bairro e região, por meio dos nossos canais de comunicação. Mas não é apenas mostrar interesse, não é o suficiente. Será apenas o primeiro passo. A questão é, precisamos acompanhar essas pessoas e saber se realmente serão candidatos que poderemos contar no futuro. Existem regras na legislação eleitoral que não permitem que as pessoas façam campanha antecipadamente. No entanto, qualquer um pode se dizer um pré-candidato, mesmo ainda não estando filiado a partido político. O prazo para filiação é de 6 meses antes da data da eleição. Então, a ABB espera, com o Fórum Buritis na Política, conhecer as pessoas que pretendem se candidatar, debater pautas do bairro e região e, principalmente durante o processo, certificar se realmente são pessoas que irão se engajar verdadeiramente nas nossas causas. Em contrapartida, a ABB dará visibilidade desde que efetivas as suas futuras candidaturas. Para nós, moradores, possamos escolher aqueles que nos melhor representarão. Para dar andamento ao 5º Fórum Buritis na Política, com o tema de hoje, infraestrutura, agora, para moderar o debate, o nosso presidente da Associação do Bairro Buritis, Rômulo Belfort. Por favor, Rômulo, chega para cá. O microfone aqui está um pouquinho baixo da transmissão, mas no online está certinho. O pessoal já conferiu aí, tá, pessoal? Obrigado. Segue aí. Noite especial para a gente, então, Fórum Buritis na Política. Privilégio para a gente estar participando, né, junto com a comunidade e orientando da melhor forma possível como proceder, né? Então, o que é o como proceder? É conhecer mesmo a intenção dos candidatos, não votar só porque ele é bonito, porque ele é cheiroso, é que tem proposta. Então, o nosso intuito é justamente esse, mostrar para as pessoas como é que a associação encara e vê o dia a dia da política nossa aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar a chamar o pessoal para as suas cadeiras. Católico, casado, pai de 2 filhas, policial militar, com patente segundo sargento. Ele atua de forma direta no policiamento preventivo da nossa região. Graduado em História pela PUC Minas, é atualmente presidente da Associação do Bairro Palmeiras e Parque São José, membro da Comissão de Transporte e Trânsito Municipal pela região oeste de Belo Horizonte. Busca melhorias do transporte e trânsito para a nossa região. Ele acredita que, com a participação representativa, podemos lutar para a implantação de políticas públicas que são clamores da sociedade. Recebam todos, Evaldo Lago Mendonça. Ele é vereador pelo Partido Novo, morador do bairro Buritis, completou 3 anos de mandato com notável dedicação ao nosso bairro e região. Eleito com 5.776 votos, ele é natural de Belo Horizonte, casado, pai de 3 filhos, empresário do ramo imobiliário, mestre em ciência da computação e professor do UniBH. Também presidiu a Associação do Bairro Buritis nos biênios 17-18 e 19-21. Suas bandeiras incluem mobilidade urbana, política para moradores de rua, revitalização de pontos turísticos de Belo Horizonte, aprimoramento no plano diretor e desenvolvimento econômico. Ele é ouvidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte e foi relator da CPI da Lagoa da Pampulha, que escancarou os contratos milionários para a limpeza da lagoa. Também atuou na CPI da Caixa Preta da BH Trans, que descobriu diversas irregularidades no contrato do sistema de transporte coletivo da cidade. E é atualmente presidente da CPI das Assistências Sociais
e as pessoas em situação de rua. Recebam todos para o lado. Ele é graduado em Gestão Pública pelo UniBH e em Direito pela PUC Minas, acumulando mais de 10 anos de experiência no setor público, tanto no Executivo quanto no Legislativo, atuando em prol das esferas municipal e estadual. É presidente de honra do projeto social Brasil Melhor e lidera as iniciativas de capacitação comunitária, promovendo os valores do voluntariado e do terceiro setor. Também é um defensor dos direitos das pessoas com deficiência, motivado pela relação pessoal com seu sobrinho autista, Fabrício, de 23 anos, classificado no nível 2 de suporte. Casado, pai de uma filha de 3 anos, atualmente desempenha o papel de chefe de gabinete do deputado professor Wendel, membro da Comissão de Defesa dos Direitos com as Pessoas com Deficiência. Recebam todos Diego Sanches. As regras dos debates foram definidas previamente com os pretendentes candidatos. Iniciamos em ordem alfabética, na sequência alternando entre eles. Vamos dar início, então, à primeira pergunta sobre o tema infraestrutura. Quem vai iniciar para a gente vai ser o Mendonça. Pergunta feita pelo setor empresarial, representado pelo setor. Pergunta feita pelo setor empresarial e sindical, representado pelo CODES-BH. Em alguns dos principais problemas da administração pública estão ancorados a ausência de plano de futuro para a cidade que seja respeitado e seguido independentemente dos mandatos. No caso de infraestrutura urbana, essa realidade é ainda mais explícita, tendo em vista que as obras estruturais para a cidade são ações de longo prazo. Como vocês enxergam o caminho para mudar essa realidade, alinhados com o desejo da sociedade civil? Luciano Mendonça, 2 minutos. Ô, Romulo, muito obrigado. Obrigado à Associação do Bairro Buritis, aos presentes aqui, a Asprame, né, pessoal do Sindiloja, tá? E você que está nos assistindo aí. Esse assunto, Romulo, ele é muito importante porque... Ele é muito importante porque pensar no século XXI, uma obra iniciada pelo prefeito e que não tem um planejamento, e se por um acaso o outro gestor assumir e não dar andamento nessa obra, é o verdadeiro desperdício de energia e de recurso público, sabe? A gente tem que construir na consciência da população e dos administradores públicos, no caso dos administradores, que essas obras elas têm que ter início e têm que ter fim para o benefício da comunidade, né? Eu moro numa região aqui, no bairro Palmeiras, que se você perguntar a cada morador lá sobre a obra de infraestrutura de 2 córregos que nascem aqui no Buritis, o Ponte Queimada e o Córrego Cercadinho, todos falam que, de certa forma, promessas já foram feitas, que já foram viabilizados recursos, só que não tem andamento, não tem um segmento nessas questões para resolver o problema. Então, o que a gente propõe é que o parlamento faça pressão para que obras que iniciou por um governo, independente de qual que é o partido político, e hoje a gente vê isso muito, essa implicância de uma bandeira partidária com a outra, essa obra ela tem que ser concluída, porque é dinheiro público e é dinheiro que vai trazer resultado e melhorias para a população. Obrigado, Mendonça. Na sequência, Braulio Lara. Bem, primeiro, então, boa noite a todos. Rômulo, Mendonça, Diego Sanches, vocês estão nos ouvindo. Quero saudar aqui o Sindilojas, na pessoa do Sérgio, que eu cumprimento todos os representantes do sindicato que estão aqui presentes, né? O Projeto Asprame, que está aqui, principalmente a Associação do Bairro Buritis, o Projeto Bom na Bola, Bom na Vida, entre outros que também estão participando conosco.
Bem, essa pergunta ela é muito importante porque a gente sabe, inclusive, o CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Econômico da nossa cidade de Belo Horizonte, que reúne diversas entidades em diversas pastas. O objetivo é justamente criar uma visão de longo prazo para que essa visão ela seja, de fato, implementada por diversos mandatos que venham ocupar a cadeira, principalmente do Poder Executivo. O que a gente vê na cidade realmente é falta de comprometimento com a visão de longo prazo. Os governos chegam e tentam, às vezes, implementar políticas que são superficiais, que têm, às vezes, o cunho eleitoreiro, né? E, às vezes, mesmo tentando buscar nichos eleitorais, acabam fazendo obras totalmente desnecessárias. E eu vou dar um exemplo que está em alta em Belo Horizonte, a ciclovia na Avenida Afonso Pena, né? Onde você pega uma rampa com desnível altíssimo, onde a gente sabe que as pessoas não vão transitar ali para cumprir o seu trajeto diário, mas, mesmo assim, o prefeito banca essa obra, gasta aproximadamente 20 milhões de reais numa coisa que não vai resolver. Então, corre o risco de um próximo prefeito lá na frente desfazer aquilo que foi feito. É lógico que isso tem uma série de aspectos que entra Ministério Público, entra questionamentos da sociedade civil e entra questionamentos, sim, do Parlamento. Mas eu acho que o principal ponto que vai nos garantir esse longo prazo é ter uma boa votação com relação a quem vai liderar essa cidade na cadeira de prefeito. Se a gente não votar corretamente, a gente vai continuar vendo obra de orçamento participativo que foi aprovado lá em 2009, a gente já tem 2024 e até hoje não foi implementado. Isso, sim, é uma vergonha. Obrigado. Obrigado pelas suas considerações, Braulio. Diego Sanches, por favor. Bom, boa noite a todos. Permitam-me também iniciar cumprimentando e agradecendo a Associação do Bairro Buritis pela terceira reunião do nosso fórum, né? Cumprimentar a Miriam, da Asprame, Projeto Bom de Bola, o Cindy Lojas e a todos aqui presentes e quem está nos assistindo pelo Instagram e pelas redes sociais. Eu gostaria, antes de responder essa pergunta, Romulo, a gente trazer aqui uma certa reflexão sobre infraestrutura. Infraestrutura é um direito das pessoas. A gente não pode falar de educação sem falar de infraestrutura. A gente não pode falar de saúde sem falar de saneamento básico. A gente não pode falar de segurança sem falar de energia para que tenhamos uma cidade iluminada e, consequentemente, minimizarmos a criminalidade. Então, partindo desse ponto, que a infraestrutura, para além de obras e serviços, for vista como um direito, que inclusive garante os direitos fundamentais, a gente passa a ter um olhar mais responsável com as nossas obras, com os nossos projetos estruturantes para garantir esses direitos fundamentais. Escola precisa de MEI, para trabalhar e a gente ter dignidade no trabalho, a gente precisa de mobilidade, um trânsito melhor. Então, partindo desse pressuposto que infraestrutura é um direito, a gente deve discutir com afinco sobre o plano diretor, sobre os projetos que nós temos para a nossa cidade e garantir que esse plano de longo prazo, essa visão de futuro, seja de fato uma prioridade independente dos mandatos, independente dos governos. Obrigado pelas considerações, Diego. Vocês estão ao vivo com a gente aí. Esse é o 5º Fórum Buritis na Política. Nós estamos debatendo hoje sobre a temática infraestrutura. Nós vamos agora para a segunda rodada de perguntas. Pergunta feita por organização da sociedade civil, Associação do Bairro Buritis. Pergunta feita pelo nosso Conselho Fiscal. Vai ser direcionada na sequência para o Braulio Lara, iniciando. Braulio, o Bairro Buritis foi concebido para ter exclusivamente residências unifamiliares. E hoje nós temos uma realidade completamente diferente. Prédios, comércios, ajudante, bancos, escolas, universidades. O bairro Buritis é muito adensado, é o mais adensado de Belo Horizonte e é o maior entre o número de habitantes por metro quadrado. E isso contrasta com as vias de acesso implantadas e os gargalos que nós temos hoje provenientes pela falta de
implantação de vias projetadas no CP. A não implantação dessas vias compromete muito com a infraestrutura viária do nosso bairro Buritis. Quais os seus planos, se eleito for, para recuperar a pavimentação, melhorar e ampliar a infraestrutura do nosso bairro? 2 minutos. Bem, minha missão é que a gente deixe tudo impecável, porque são tantos anos que a gente vê o bairro sendo um bairro onde se arrecada muito IPTU, onde as pessoas têm um custo de vida mais alto e a prefeitura não entrega uma contrapartida. A gente tem que fazer essa história mudar de curso. Está mudando, a gente está conseguindo, sim, por meio de emendas impositivas, trazer soluções para o bairro, mas infraestrutura é um gargalo porque alguns dos investimentos são investimentos caros. Por exemplo, trincheira da Rádio Combarão certamente vai gerar um benefício de trânsito para todo o eixo da Centro-Sul, a região ali de cima do Belvedere, Buritis, Santa Lúcia, enfim. Precisa-se de fazer a obra. Como é que isso vai ser viabilizado? Está desde 2007 previsto no VIURBS, mas a gente não vê uma articulação orçamentária efetiva de poder público em todos os níveis para pegar e resolver. A gente tem o problema de ter as vias que foram dimensionadas de fato lá atrás, quando o bairro ainda tinha uma perspectiva unifamiliar, quando ele foi criado em 1970 e poucos, mas com todo o adensamento, o que a gente viu de melhoria de infraestrutura viária? Não viu. A gente não viu melhoria de infraestrutura, inclusive na questão das vias de pedestre, porque nós temos quarteirões aqui gigantescos e o caminhamento de pedestres ele deveria seguir as normas e automaticamente, então, ter facilidades de acesso para as vias principais, onde, inclusive, está o transporte coletivo. Então, se a gente for pensando, tem vários aspectos. O importante agora é trazer isso tudo para a discussão, dar a luz e vir resolvendo. Porque não adianta também ficar só com conversa para lá e para cá. Então, eu espero que a gente tenha um próximo ciclo político, um prefeito que realmente olhe para essa região do Buritis, os bairros vizinhos, para que a gente venha corrigir as demandas, porque cada vez mais é uma região que continua sendo adensada. A gente sabe que mais de 3 mil pessoas estão para vir morar aqui só com a conclusão dos empreendimentos que estão em construção. Então, assim, tem que ser olhado a tempo, porque senão a gente já sabe a catástrofe que vai ser de nem se conseguir se mobilizar, de se mover dentro desse bairro no futuro. Obrigado. Obrigado, Braulio. Na sequência, Diego Sanches. Bom, gente, é impossível a gente falar de infraestrutura e ela ser solucionada em 4 anos. Mas também a gente não pode ficar parado. É necessário discutir, como bem dito o vereador Braulio falou, projetos e planos de futuro e iniciarmos esse trabalho. Então, eu espero poder estar junto com o nosso vereador Braulio Lara, alocando recursos aqui para o nosso bairro, para a nossa região, e estando juntando esforços lado a lado com outros parlamentares da região que possam defender com mais afinco, junto com a nossa associação, junto com os moradores, junto com os comerciantes e outros setores, para a gente fazer esse diagnóstico apurado, identificar quais são os gargalos micros que podem ser solucionados com as emendas e os gargalos macros, que aí sim há necessidade de uma discussão mais ampla, através de audiências públicas e, obviamente, uma articulação dentro da Câmara Municipal. Obrigado, Diego, pelas considerações. Na sequência, Mendonça. Veja bem, pensar essa infraestrutura do bairro Buritis sem ter a noção da conexão com a região toda é dar o tiro no escuro, não vai adiantar. Pensar a infraestrutura viária Centro-Sul, Savassi, não vai resolver. Braulio Lara, e eu cito você aqui porque na primeira candidatura sua, antes de você ser vereador, eu tive aqui com o senhor Osias, parece, ex-diretor da Megatrans. E a mesma pergunta que eu fiz lá, eu retorno ela aqui. E o senhor Osias, e está gravado, quando eu perguntei ele, pensar o trânsito do Buritis, a resposta dele, que é uma pessoa experiente, é pensar
a estrutura viária de saída por todos os caminhos. Então, não é justo, né, eu sou da região, defendo também melhorias da infraestrutura do bairro Buritis, mas se eu chegar na minha região, bairro Palmeiras, Marajó, Betânia, Salgado Filho, Cinquentenário, falar que eu também não estou lutando para a infraestrutura geral desses bairros, realmente nós não estamos entendendo o complexo que é. Vai vir um Instituto Federal, são mais alunos, são mais carros, mas a questão viária tem que sair para todos os sentidos possíveis aqui. E isso gasta recurso, gasta interesse, e é o que a gente tem que estar lutando para fazer, certo? Então, esse é um compromisso, Braulio e Diego, né? E eu penso vocês também, vocês sendo eleitos, Braulio sendo reeleito, para que a gente possa pensar a região como um todo, né? E não só o Buritis, não só essa saída, porque a infraestrutura aqui, viária, o impacto que o Buritis tem do trânsito é que a gente realmente vem estudar no Buritis, que a gente vem fazer compras no Buritis, mas nós precisamos levar essa ideia para os outros bairros também, e isso é que eu vou defender aqui. Obrigado pelas considerações, Mendonça. Vocês estão online com a gente aí. Esse é o 5º Fórum Buritis na Política. Nós estamos debatendo hoje sobre o tema infraestrutura. E é interessante o que os 3 pretensos candidatos falaram aqui, que tudo parte de uma união, né? Nós fizemos uma chamada e numa dessas chamadas para o nosso 5º Fórum, nós falamos justamente sobre a esfera estadual, porque tudo começa aqui, no municipal, no apoio, na união dos vereadores, as pessoas querem fazer diferença para ir brigar na esfera estadual e na esfera federal, porque a gente sabe que infraestrutura depende de política, porque a gente sabe que depende de recursos, depende de dinheiro, e a gente sabe que a prefeitura não consegue fazer tudo. Então é importante ressaltar isso aí, gostei da consideração de vocês aí. Vamos partir agora para a terceira pergunta, elaborada pelo setor educacional, nosso anfitrião UniBH, vai ser direcionada para o Diego Sanches, inicialmente, e os demais na sequência. Diante do avanço tecnológico das demandas crescentes por soluções sustentáveis, como vocês planejam integrar inovações e práticas ambientais responsáveis na gestão urbana e infraestrutura das cidades, visando um desenvolvimento mais equilibrado e resiliente? 2 minutos, Diego. Muito bem. Som voltou. Bom, gente, as inovações e as práticas ambientais na gestão urbana e na infraestrutura, ela é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável. O que nós queremos é um desenvolvimento da nossa cidade, um desenvolvimento da nossa regional oeste, do nosso bairro Buritis, mas ele tem que ser de forma sustentável. Então, acredito que o parlamentar, no âmbito do Poder Legislativo, o que ele pode fazer para que isso ocorra? Através de incentivos, através de discussões e através de levantamentos de informações que possam trazer essa tecnologia para os projetos que estão sendo desenhados para a nossa cidade. A partir do momento que você tem um projeto, seja ele inteiramente da prefeitura ou através de uma PPP, há necessidade de uma discussão, há necessidade de uma audiência pública, de uma consulta pública em que você envolve atores e players fundamentais nesse processo, especialistas, a comunidade e vários setores para ali trazer suas sugestões e ideias e fazer com que aquele projeto inicial possa ser um projeto ainda maior com a participação ativa desses players, e sempre com esse foco da tecnologia, da inovação e de tudo que a gente pode falar que venha agregar em favor do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Então, como parlamentar, a gente pode levantar essa defesa junto com os nossos vereadores para que todo projeto que chegar à casa a gente possa discutir com muito afinco, com muita exaustão e ali colocar boas práticas, sendo elas nacionais ou até mesmo internacionais. Obrigado, Diego. Na sequência, Mendonça. Veja bem, nós moramos numa região aqui onde que o meio ambiente está presente e eu vejo a luta de muitas pessoas para preservar, né? São várias nascentes, mas a gente vê o fomento
também de construções, né, que pode deixar alguns anos que essas nascentes sejam invisíveis. Então, nós temos que trabalhar para o crescimento do bairro, para a melhoria do bairro, né, na construção viária, mas nós também temos que entender que, dentro disso aí, a sustentabilidade tem que prevalecer, certo? Hoje eu vejo essa questão aqui da nossa região, volto a falar aqui em relação ao meio ambiente, o Ponte Queimada e o Cercadinho, se a gente não tomar providência urgente, isso vai fazer parte do nosso passado, né? Quando as pessoas me contam a história que as pessoas usavam aqui a Lagoa de Seu Ageu, hoje tem o Parque Ageu, né, que precisa ser preservado, apesar que a região ela tem uma demanda muito grande de construção, mas nós temos que ter uma consciência, viu, Diego? Viu, Braulio? Que apesar da construção, ela é uma latente aqui, nós temos que preservar esse restante de meio ambiente que tem e lutar por ele. Obrigado pelas considerações, Mendonça. Braulio? Bem, a gente precisa de enxergar que, em termos de desenvolvimento do bairro, da região, os bairros vizinhos, as soluções que são tecnológicas, sustentáveis, tudo isso é importante, mas elas têm que funcionar bem. Hoje, o que mais toca para o cidadão da região é a questão do trânsito e a questão da mobilidade, inclusive transporte coletivo. Não funciona. Não funciona por quê? Porque você tem uma Mário Werneck que não anda, você tem as alternativas que poderiam existir e não são implantadas. Então, a gente está falando muito em planejamento de visão de longo prazo, mas 2007 já estava posto. Tem o VIUBS com todas essas vias cadastradas e mapeadas. A saída do bairro Buritis, bairro Palmeiras, por meio da Henrique Badaró, Portugal, que vai conectar com a Raul Mourão, isso já está previsto lá de trás. Nós temos diversas outras alternativas, inclusive uma delas que eu acho fundamental, que é a saída de trânsito para quem vai para o Rio de Janeiro, já entrar no anel e fazer a conversão à esquerda. Então, a gente vê que a visão sobre os problemas da cidade já foram postas. A questão é que por que não foram implementadas? Por que a gente vê tanta ineficiência de colocar esses projetos para frente? E quando a gente fala nas soluções tecnológicas, tem muita coisa que dá para fazer para tornar a cidade mais inteligente. Você ter regimes diferenciados para cada horário da cidade. A gente sabe quais são os momentos de pico que essa região encara e a gente tem que realmente fazer com que as coisas funcionem bem. Hoje, se for pensar pela quantidade de energia que a gente queima, combustível sendo queimado, engarrafamentos, estresse, atrasos, tempo, tudo isso, na verdade, hoje cria um ambiente ruim para o cidadão. E o que a gente quer é uma melhoria de qualidade de vida. É de ter os serviços, é de ter infraestrutura próxima, é de ter tudo funcionando bem à sua volta. Mas se essa visão que foi lá atrás não foi implementada, a gente só vai realmente cavando um buraco. Por isso, tão importante, conseguimos afinar os rumos da cidade e caminhar realmente para um desenvolvimento de infraestrutura adequado para se viver. Obrigado, Braulio. Dando sequência a isso que nós conversamos aí agora, as perguntas que saíram, nós falamos sobre parcerias, falamos que nós já temos tudo planejado, nós sabemos o que e onde fazer. Então, eu vou emendar uma pergunta aqui da Associação do Bairro Buritis, agora de bate-pronto. Se a gente sabe tudo isso, tem todas essas informações, vou começar com o Diego Sanches, o que está faltando para fazer isso acontecer, Diego? Eu acredito que é o que o vereador Braulio tem dito. É a gente ter uma articulação maior entre os próprios vereadores, porque são pautas que requer um envolvimento de mais parlamentares para que haja as pressões saudáveis que devem existir na prefeitura, no Poder Executivo. Essas articulações, elas são necessárias e elas são naturais. Faz parte do jogo político as negociações, porque existe um orçamento e esse orçamento ele é discutido e muitas das vezes ele é direcionado para prioridades que têm um envolvimento maior, o engajamento com mais afinco dos vereadores e dos parlamentares do nosso Poder Legislativo. Obrigado, Diego. Mendonça na sequência. Ô, Rômulo,
para aqueles que ainda não conhecem a minha ideia, eu sou um municipalista por natureza, né? Eu defendo um modelo, inclusive, de arrecadação totalmente oposto ao que tem aqui, né? A arrecadação hoje ela é muito centralizada, né? Federal, estadual, e o município fica sempre acanhado, sempre de joelhos quando vai buscar. E quando fala de infraestrutura, aí ele fica, eu acho que é deitado, né? Nem ajoelhado, né? Então, o que acontece? Melhorar a questão da nossa região. Nós temos ali na Senhora do Porto uma discussão que foi calorosa lá na Câmara Municipal, a saída para a BR, que já deveria ter feito, viu, Diego? Há muito tempo, uma saída lá, mas aí tem um impasse lá com a concessionária, aí você não... nesse local lá está para vir mais ou menos 8.000 pessoas morar lá, se não tem saída para lá, vai ter que sair para cá, então vai impactar mais. Então, a notícia que eu tenho, que, se eu não estiver enganado, o prefeito pediu, né, desde a época do Calil, a municipalização do anel rodoviário. Seria uma estratégia viável para que as coisas acontecessem, né? Mais perto, é mais fácil da população cobrar do vereador e é mais fácil do vereador pressionar o próprio executivo para que isso aconteça, né? E, enquanto isso não acontece, que é o sonho de uma arrecadação maior na questão municipal, para você ter uma liberdade maior, a função do vereador vai ter que fazer essa conexão. E aí eu faço uma chamada, independente, viu, Diego, viu, Braulio, independente de quem sentar naquela cadeira, para prefeito, qualquer um de nós, ou se for nós três que chegarmos lá, nós temos que despir da vaidade. Nós temos que ser representantes, representar mesmo. Nós não podemos aceitar, como aconteceu no bairro Palmeiras, um mequetrefe de um vereador falando se a prefeitura não fizesse lá uma ponte, ele ia fazer. Quer dizer, século XXI não admite isso mais, né? Obrigado pelas considerações, Mendonça. Para Lara. Para mim, é muito claro hoje que o Poder Executivo, o prefeito, é quem é o principal elo de todas essas soluções que a gente está falando aqui. Se o prefeito quiser, ele faz. Se o prefeito, na verdade, ficar enrolando, botando a culpa para lá, para cá, a coisa não sai. A Câmara pressiona sim, mas o jogo político ele é complicado. Por quê? Porque quando você passa a ser muito incisivo, a tendência é de que isso incomode tanto a ponto de quererem te isolar. Isso é chato, mas eu falo hoje porque tenho uma experiência de 3 anos, estou fechando o mandato agora em 2024, e o que eu vejo quando você põe o dedo na ferida, a coisa, na verdade, em vez de se virar uma solução rápida, começa a virar incômodo. Vocês não sabem o tanto que me dói passar numa rua como, por exemplo, Euclides Ferreira, que é aquela rua ali que sai do lado do posto Avaí, passa por trás do bairro, conecta as linhas 5201, passa o 9250, é uma rua importante do bairro. Ela foi repavimentada com recursos, inclusive, que a Associação do Bairro Buritis fez de destinação a partir de uma articulação também política, na ordem de R$200 mil, lá atrás, 2019. Hoje você passa na rua, a rua está toda quebrada de novo. Por quê? Porque não fizeram um trabalho bem feito. E o pior, a construtora que executou não foi devidamente fiscalizada pela própria prefeitura. Na hora que a gente cobra, o que acontece? Não, vamos programar essa obra novamente. Parece que o dinheiro é jogado no lixo a cada minuto. E eu falo, não é só pelo bairro Buritis, porque hoje a gente acompanha isso em diversos bairros. Ali no bairro São Bento, por exemplo, conexão da Raja Gabaglia indo em direção à represa ali do Santa Lúcia. Olha que vergonha, começaram uma obra num local onde o asfalto estava em perfeito estado. Na hora que viram o que estava fazendo e a gente questionou, foram lá, refizeram, logicamente, a camada que já tinha sido destruída, mas, na verdade, é o seguinte, quem que é a responsabilidade quando há um erro na cidade? Esse é o grande problema. Por mais que a gente aponte, muita gente hoje é interessada nessa ineficiência absurda que a Prefeitura de Belo Horizonte toca para frente. Obrigado, Braulio, pelas considerações. Nós vamos partir agora para a próxima pergunta, que é candidato fazendo a pergunta para o próximo candidato. Obrigado você que está online com a gente, vocês presentes aqui. Esse é o 5º Fórum Buritis na Política. Nós estamos debatendo hoje sobre infraestrutura. A primeira pergunta vai ser feita pelo Mendonça, direcionada a qualquer um dos dois, e o Mendonça vai ficar para a reta final e responder. Vontade. Eu vou direcionar a pergunta para o Braulio Lara. Ô, Braulio, em caso de você reeleito vereador,
qual que é a sua proposta, a sua visão na região oeste, Buritis e esses bairros mais próximos aqui, para melhorar a infraestrutura? Qual que é o novo planejamento, pela experiência que você carrega hoje, para que, como foi dito aqui, obras que já esteja iniciada, né, que porventura seja paralisada, qual que é o tipo de ação que você terá nesse sentido para viabilizar? E eu não estou falando só o bairro Buritis, né? Eu estou falando toda a região nesse sentido. Estou falando de infraestrutura viária, estou falando de infraestrutura de locais que hoje não tem captação de esgoto, rede fluvial. Qual que é a sua alternativa? O que você tem a oferecer aí para o pessoal que está nos assistindo aí? Obrigado, Mendonça, pela pergunta. Bem, proposta, eu acho que entraria muito mais para um prefeito responder, porque ele chegaria e executaria. Então, vou te falar de visão. Muito nós temos projetado. Tem muita coisa que está engavetado por aí, tanto na Sudecap, na BH-Trans, tem muita coisa que foi demandada pela comunidade ao longo desses anos todos, desde as reuniões de CRTT, reunião de Comusa, reunião de Coman. Nós temos diversos conselhos e sempre a nossa comunidade foi muito participativa. Então, eu sei que tem muita coisa projetada, tem muita coisa que é pegar e fazer. Então, o que a gente precisa agora é que os representantes futuros que venham a sentar na mesa, na cadeira do prefeito, é justamente pôr para funcionar o que é necessário. Aqui na região oeste, nós temos diversas situações. Você falou de uma ponte, mas tem vários gargalos logísticos, inclusive esses que vão incluir a questão do córrego do Cercadinho, Ponte Queimada, que precisam de ter um tratamento diferenciado, observando, inclusive, toda a legislação ambiental que hoje está vigente. Então, visões do passado que hoje talvez não mais se aplicam, mas têm que ser adaptadas e a gente continua necessitando. Eu espero que a gente consiga realmente, nesse próximo ciclo político, não só ter a representatividade no parlamento para dar base para que isso aconteça, mas, principalmente, aquele que esteja sentado na cadeira do Poder Executivo com vontade de fazer. Porque tem que hora que vai ter que bater no cofre lá de Brasília e pedir esses recursos, hora vai ter que fazer articulação com as bancadas federais de Minas Gerais para trazer recursos, hora vai ser orçamento municipal, mas não pode parar. Se a gente não começa a fazer, nunca se resolvem os gargalos. Eu acho que esse é o grande desafio e eu tenho certeza que a gente tem como conseguir isso com a mobilização que hoje a gente já passa a ter aqui na nossa região. Ok? Obrigado. Obrigado pelas considerações, Braulio. Você fará a pergunta na sequência, lembrando que o Mendonça é o último a responder, tá, Braulio? Fica à vontade. Então, perguntar para o Diego, então. Diego, você que já vem com uma atuação também de gabinete, já percebe como é que essas relações de articulação mesmo, de verbas, de emendas, qual que você acha que é o caminho para a gente realmente fazer com que assuntos municipais tomem as devidas proporções na hora das grandes articulações em nível mais alto? Braulio, eu acredito muito que a gente não tenha que inventar a roda. A incumbência, as competências de um parlamentar municipal é fiscalizar, legislar e representar. O que eu acredito que nós temos que fazer, e isso a comunidade, a associação, as entidades vão poder contar comigo, é ter boa vontade e coragem para estar junto com a comunidade nas lutas e nas pautas do nosso bairro e da nossa região, que impactam nas nossas vidas. Hoje eu fui levar a minha filha na escola, ela estuda no Claretiano, perto ali da Praça da Liberdade, eu levei quase 2 horas para poder fazer esse deslocamento. Então, quando eu quis trazer a reflexão da infraestrutura como um direito, é justamente para a gente deixar de pensar aquela coisa concreta, cinzenta, e mostrar que realmente é um direito, e que é um direito que garante outros direitos. Então, a comunidade pode e deverá contar comigo nas lutas, nas audiências, nas articulações e nas reuniões.
porque eu posso dizer, se for para defender o interesse público, o interesse social, que é por isso que nós estamos aqui, a gente não tem vaidade e não queremos nos servir da política, e se utilizar da política para servir. Isso eu posso dizer que eu também sou bom de briga e a gente pode fazer aí uma frente ampla em favor do nosso bairro Buritis e da nossa Regional Oeste. E sempre trazendo também à tona da gente discutir a vinda de tecnologias, inovações nesses projetos, a gente dá corpo para eles nesse foco também e nunca esquecendo da pauta que eu sempre defendo aqui, que é da inclusão e da acessibilidade. A partir do momento que a gente discute também a acessibilidade de todos os projetos e da nossa cidade, a gente está, de fato, pensando numa sociedade verdadeiramente inclusiva. Obrigado, Diego. Já pode fazer a pergunta para o Mendonça aí, para ele responder na sequência. Mendonça, qual também é sua visão de cidade e como você imagina o bairro Buritis e a região oeste para os próximos 4 anos? Ô Diego, para os próximos 4 anos, eu imagino uma região conectada, uma região com a melhor infraestrutura, né? Só para você ter uma ideia, eu, através da associação, fiz e fui muito bem agraciado, né, por um projeto de engenharia que está na prefeitura sobre captação de água fluvial do bairro Palmeiras, que ainda não saiu do papel, mas está em andamento, né? Porque lá nós não temos boca de lobo no bairro com aclive, né? Essa administração tem nos atendido, né? Tem feito o esforço necessário, né? Acabamos de inaugurar uma obra de contenção do córrego Ponte Queimada, né? E outras mais que eu tenho certeza que no futuro nós vamos resolver. Então, essa conexão com o todo, com a região do bairro Buritis, com esses outros bairros, no meu ponto de vista, é o que vai solucionar tanto o trânsito como a melhoria da vida de todo mundo aqui, sabe? Tem um ditado que fala, Diego, que não importa a cor do gato, o importante é que pegue o rato. Nesses 4 anos, se eu tiver... Claro que eu vou ter condições, que pelo menos na frente da associação nós vamos estar. E se eu estiver na frente da associação, nesses 4 anos, se vocês dois estiverem lá, eu prometo para vocês incomodar vocês bastante, porque a nossa região vai continuar, né, Romulo? E eu espero, e aqui eu estou falando de coração aberto mesmo, a todos que estão me ouvindo, que para nós melhorarmos a nossa região na infraestrutura, devemos deixar esses delírios ideológicos para um outro patamar. Porque as pessoas precisam de mobilidade urbana, as pessoas precisam feijão no prato, as pessoas precisam de emprego, e não nessa bobeira que nós estamos aí vivenciando ultimamente. Então, nesses 4 anos, a luta vai ser para essas melhorias. Pode continuar com o microfone, que as considerações finais vão se iniciar com você, tá, Mendonça? Quem está online com a gente aí, esse é o 5º Fórum Buritis da Política. Nós estamos debatendo hoje sobre infraestrutura. Nós vamos agora para as considerações finais dos pretensos candidatos. Com a palavra, Mendonça. Ô, Romulo, agradeço aqui, em nome seu, né, do presidente da Associação do Bairro Buritis, a Rose Martins, né, a todos aqui presentes, a Miriam da Asprame, ao hoje vereador Brau Lara, ao Diego Sanches, pretendendo ao cargo também, a você que está nos ouvindo, né, você que mora no Buritis, você que mora no Palmeiras, em toda a região aqui, né, é interessante e muito importante que, além desse debate de quem pretende um cargo no parlamento, é importante que as pessoas se envolvam, entendam que cargo é esse, qual que é a função do vereador, quais são essas propostas e de onde que essas propostas podem e devem sair do papel, né? A gente sabe que não existe milagre, mas existe envolvimento, né? Eu estou presidente, eu estava, né, que eu até me afastei temporariamente, à frente de uma associação, infraestrutura no bairro Palmeiras, Cinquentenário, Marajó, é uma das coisas que eu mais busco e tenho
recebido positivamente ações de melhorias do impacto do que a gente precisa. Mas eu tenho aqui, e quero deixar claro, Romo, um compromisso, sabe, de sempre estar buscando e alinhando. Inclusive, as associações, elas não podem andar sem... Nós temos que estar conectados, sabe? Porque não adianta falar de infraestrutura com isolamento do Buritis, com isolamento do Palmeiras. É conectado. E nós sabemos hoje a força, o poder que tem, a mobilização, né? Se o vereador é aquele mais próximo da população que pode ser cobrado, a associação, as organizações, essa sim, está do lado do povo, está do lado do problema. E é aí que a população tem que entender e tem que investir nesse momento e valorizar. Obrigado pelas suas considerações, Mendonça. Braulio Lara, considerações finais, por favor. Bem, primeiro eu quero agradecer a Associação do Bairro Buritis por todo esse trabalho, o Fórum Buritis na Política, esse tema de hoje tão importante, que é o tema de infraestrutura. Afinal de contas, a gente realmente tem que melhorar em vários aspectos que ficaram adormecidos durante um bom tempo e que, com o adensamento que foi feito na região, hoje esses problemas viraram realmente grandes gargalos que precisam ser resolvidos. A gente está falando de saneamento, a gente está falando de sistema viário, a gente está falando de uma série de questões que se conectam e que se integram. E o envolvimento, o engajamento da população, entender o papel tão importante que é desempenhado pelas associações de moradores, associações representativas e esse engajamento também com o parlamento, que é uma representação popular para fazer não só a fiscalização desse andamento, cobrar da prefeitura, cobrar recursos, articular orçamentos, isso tudo é fundamental. Hoje eu posso dizer com toda segurança, por esse mandato de vereador que eu estou participando, a nossa região agora tem voz, porque quando ela não tinha voz nenhuma, todos nós tínhamos que ficar passando pires, e isso é muito ruim, porque na hora do sistema eleitoral funcionando, todo mundo é bonzinho, todo mundo vai lá prometer mundos e fundos, mas na verdade a promessa não é essa. A promessa deveria ser o seguinte: trabalhar. A promessa deveria ser engajar. A promessa deveria ser ouvir as pessoas, porque os problemas estão aí, a cidade tem as suas complexidades, mas nada é feito se não tiver o humilde primeiro passo, o desenvolvimento, o projeto, o engajamento para a gente chegar e fazer as coisas se materializarem. Senão vai ser tudo a vida inteira, blá, blá, blá. E a gente não está aqui para ficar fazendo blá, 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 a gente está aqui para entregar trabalho. Então, obrigado, associação, obrigado, Rômulo, e obrigado a todos aqui presentes. Obrigado, Braulio, pelas considerações finais. Diego Sanches. Quero também parabenizar mais uma vez a nossa associação do bairro Buritis. Eu falo que é uma referência para as outras associações, verdadeiramente é um benchmark. Então, quero agradecer e parabenizar mais uma vez em nome do Rômulo, em nome da Rose, porque a gente sabe que dá um trabalho organizar uns fóruns como esse, mas que é de fundamental importância. Porque, gente, o cargo de vereador passa, o cargo de prefeito passa, mas as coisas que ficam é para a comunidade. Então, o envolvimento da comunidade é de fundamental importância. Não tem obra do vereador, não tem obra do prefeito. As obras e são da sociedade. Porque, como disse, e foi falado em algumas perguntas anteriores, o problema que nós temos com a garantia da continuidade. E essa garantia, ela só vai existir quando a gente deixar de falar que a obra é do fulano, a obra é do ciclano, e passar a entregar esse protagonismo para a nossa comunidade, para os setores, para o segmento. O vereador é um instrumento de fiscalização e de legislação, e o prefeito é um instrumento de execução. Mas se não fizerem um bom trabalho, passa-se o cargo, mas o legado bom ou ruim fica para a comunidade. Então esse fórum é de fundamental importância, porque para além de escutar as propostas e ideias dos pretensos candidatos, que também não somos os donos da verdade, a gente precisa discutir e construir políticas públicas com a participação ativa da sociedade civil.
Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado a todos os participantes, os pretensos candidatos que dedicaram esse tempo aqui, mais uma vez, participar desse fórum. Obrigado você de casa, que esteve aqui com a gente, acompanhou, vai replicar, vai repostar, vai marcar outras pessoas aí, a importância desse fórum, que foi desenvolvido e coloca aí ao vivo e ao alcance de todos aí, foi feito exclusivamente para vocês. Agradeço aí a todas as entidades presentes aí, tá? O pessoal que esteve aqui com a gente até a esse momento, a diretoria da Associação do Bairro Buritis, que faz todo esse fórum acontecer, a gente que está à frente, né, Rose? A gente recebe todos os parabéns com alegria, mas a gente sabe que a retaguarda nossa está fundada aí justamente com toda a diretoria que participa com a gente. Então, curta, compartilhe esse fórum, nos acompanhe aí no próximo encontro, que é dia 7 de maio de 2024, nós vamos falar sobre desenvolvimento econômico. Um abraço, gente, até mais. Boa noite.